tenho formação na área de artes, eu fiz graduação, mestrado na área de artes visuais, na UFBA, né, na Escola de Belas Artes, e meu doutorado na área de comunicação e semiótica, né. Toda a minha trajetória, ela tem um percurso, né, pelo campo da visualidade, do vídeo, da performance. E em 2006 eu fiz o primeiro concurso da UFRB, na época, e foi um desafio porque era uma universidade que ainda você não tinha muita clareza de quais eram os cursos ainda, né? Então eu fiz um concurso na época na área de comunicação social para o curso de jornalismo. Ao entrar na UFRB, eu comecei a desenvolver uma série de projetos, trabalhos para fundar, assim, de certo modo, o curso de cinema e audiovisual. Eu fui o primeiro coordenador. Logo após a consolidação também do campo das artes, no Centro de Artes, Humanidades e Letras, né? Em 2013, né, eu fui convidado para vir implementar, para ser o diretor pro tempore nesse Centro de Cultura, Linguagens e Tecnologias, uma proposta de um centro completamente diferente, né? Um centro que é um centro interdisciplinar, eu acho que um pouco parecido um pouco com a minha trajetória, né? Porque em que pese eu tenha feito na graduação e no mestrado. Então, vir para cá era uma coisa muito interessante para mim também, porque eu sempre me vi como uma pessoa interdisciplinar, sou cenógrafo, já fiz figurino, né? Trabalho com cinema, trabalho com performance, trabalho com a visualidade de um modo geral. E como é que você se vê hoje nessa coisa que é tão compartimentada que são as ciências hoje, né? Então, assim, esse campo interdisciplinar, eu acho que ele possibilita diálogos, interações, uma complexidade, né, que eu acho que para quem está dentro da academia e quem está trabalhando com as ciências, a gente sabe que nós não somos organismos isolados, né, e justamente sofremos uma certa influência do nosso entorno, do lugar que nós estamos, né. Mas quando você eu acho que saber lidar com o imprevisto, com o que não é tão palpável, eu acho que talvez esse seja o grande desafio das ciências, das relações humanas, né, do comportamento e da política hoje, né. O meu principal projeto de pesquisa, assim, eu tenho trabalhado muito tempo assim, com a discussão a relação entre o corpo e a câmera, né, principalmente esse encontro aqui. Do que sucede esse encontro, né? Quais são os enfrentamentos que acontecem com isso? Principalmente, assim, se a gente for pensar a história e a tradição das artes, né? A gente tem uma ligação muito forte no passado, que é a relação das artes de imitação do mundo, né? Da mímese, de um senso com a realidade. As artes, elas não mais representam o mundo, mas elas se interpretam, né? É nesse momento que vai surgir, por exemplo, o cubismo, surrealismo, né? Ou seja, movimentos artísticos que não mais representam, se interpretam. A minha chave, na verdade, é uma chave da minha pesquisa, ela é um momento justamente depois desse momento de interpretação, ou seja, é um momento na década de 60, 70, em que a arte ela não mais nem representa, nem interpreta, mas sim ela se apresenta, ou seja, é quando muitos artistas, autores, eles vão começar a usar o seu próprio corpo para poder fazer as suas performances, eles entrarem em cena com as suas questões, com tudo mais. Evidente que esse processo ele é um processo que diz respeito a uma mudança paradigmática, né, em relação aos equipamentos mais portáteis, como as câmeras, ao uso e a possibilidade de você fazer coisas em tempo real, né, principalmente essa discussão de gênero, né, sobre o que é gênero, as discussões de pertenças e políticas em relação aos seus próprios corpos, né? Então, a minha pesquisa está situada justamente nesse momento em que essa discussão entre o corpo ele não mais representa nem interpreta, mas sim ele se apresenta como um agente importante que potencializa discursos no campo político e estético. Minha pesquisa ela faz parte, compõe o momento histórico no qual eu estou inserido, né? Então, assim, se ela é mais ou menos importante, isso para mim isso é irrelevante, né? Eu acho que ela faz parte dentro de um conjunto, que dentro desse conjunto complexo, ela sim se torna importante, porque se ela é mais ou se ela é menos, ou se ela é efetivamente importante, eu não sei. Mas eu acho que a gente precisa justamente mudar a nossa relação com a ciência com essa questão utilitária da ciência, né? Então, a ciência a serviço de
Perfeito. Ela estará sempre a serviço de alguma coisa. Mas a gente precisa também pensar em que as pessoas precisam ter acesso a bens culturais, que as pessoas precisam ter acesso a uma discussão estética. E é como eu falei, né? Não existe ética, não existe ética sem estética, né? Então a gente precisa saber usufruir dessas questões, né? Cada vez mais hoje, a gente tem visto aí as pessoas, às vezes, trabalhando com alta tecnologia, mas sem uma qualidade, sem uma percepção, sem sutileza, E aí você tem uma quebra justamente desse elemento estético, né? E eu acho que isso, para mim, a estética faz, como campo filosófico, né, ela faz parte da minha vida. Na verdade, a UFRB, ela só me traz presentes assim, em relação à minha pesquisa, porque primeiro eu estou num território maravilhoso, né, em que minha pesquisa se faz cotidianamente, né? Ou seja, nas interações, nas relações com o outro, na interação e nas relações com os de dentro, com os de fora, com os do próprio território, né? É uma universidade que tem uma permeabilidade muito grande com a comunidade desse local complexo, né, que é o Recôncavo. Então, assim, eu acho que, no fundo, na verdade, ela potencializa muito as minhas pesquisas. Eu sou completamente informado pelo que acontece e o que está dentro desse campo aqui. Imagina vivenciar numa universidade em que os nossos alunos, 80% deles se autodeclaram negros, né? 72% da classe CDE. Então, é uma universidade de preto e pobre, mas, ao mesmo tempo, uma universidade potente, né? Porque ela revela e potencializa uma força da resistência, uma força de uma certa vitória e de conquistas que essas pessoas daqui buscam e querem para as suas vidas, né? Então isso me influencia muito no ponto de vista de como me relacionar com esse território, né? Então assim, meu último livro, por exemplo, Narrativas em Fluxo, me sinto muito confortável, né, de estar dentro desse espaço e desse campo de saber, né? Porque assim, aqui é um território de aprendizado para mim, né? O Massapê, eu acho que ele é um solo tão forte, tão potencial, que eu acho que ele contamina positivamente, né? Ele nos influencia, ele nos dá subsídios para tudo que acontece em cima desse território. Tem força, tem potência, tem todas as qualidades que a gente precisa para poder saber viver e saber se relacionar com as pessoas daqui. Uma coisa que distingue normalmente uma universidade de uma faculdade, né? É porque a universidade ela não existe sem a pesquisa. A pesquisa ela é um elemento fundamental, próprio da nossa condição como universidade, como lugar especial, privilegiado do saber, né? A UFRB, para mim, ela tem uma característica que é muito interessante, né? Que ela sintetiza assim ela sintetiza uma coisa muito interessante, assim, que ela está num território de muitos conflitos, né? Um território extremamente rico, potente, né? E ela tem tido, ao longo desses anos, né, uma responsabilidade de ser uma universidade, como eu comentei, né, uma universidade do Recôncavo, né? E ser uma universidade do Recôncavo, e diferente de uma universidade no Recôncavo, é porque ela entende a troca de saberes, ela tem uma relação de um certo acolhimento, de uma pregnância, que é muito próprio dessa relação que a universidade tem ela se realiza com as pessoas do entorno, né? Ela não é um elemento, não é um disco voador que veio e que pousou aqui com toda a sua arquitetura, com toda a sua engenharia, mas ela é uma universidade que ela tem essa relação que cada vez mais para mim é muito forte e muito interessante, que é de ser uma universidade horizontal, a oportunidade, a facilidade que a gente tem aqui de ser um lugar de força, né? Um lugar de força é um lugar em que
as próprias energias do lugar, das crises, dos problemas, mas da esperança, da transformação também. Essas coisas todas que às vezes parecem muito contraditórias, né? Elas se juntam e fazem com que esse projeto seja tão desafiador, bonito e nos emocione, né?